chegou a hora de caminhar. Diga comigo, chegou a hora de caminhar. Por que chegou a hora de caminhar? O apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz assim, leiam comigo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Esse andar significa caminhar. Eu estou rogando a vocês, eu estou preso por causa do Evangelho, e eu estou rogando a vocês que vocês comecem a caminhar de modo digno, de maneira digna do chamado, da vocação que vocês receberam de Deus. Amém? É muito importante a gente entender que o livro de Efésios fala em 3 posições do cristão. Inclusive, esse livro, a capa desse livro, em português, eles traduziram para as 3 atitudes do crente. Mas aí, em inglês, no telão, alguém sabe o que está escrito? Sentado, caminhando e resistindo. Diga comigo, sentado, caminhando e resistindo. E é disso que trata o livro de Efésios. Os 3 primeiros capítulos, nós estamos simplesmente, diga, sentados. Deus faz tudo, Deus ele toma conta de tudo, Ele não te pede nada, Ele fala a respeito de tudo que Ele fez por ti. Do capítulo 4 em diante, começa a parte onde nós temos que começar a caminhar. Assim como uma criança quando nasce, ela vai primeiro para o colo, ela fica no colo do pai, para depois ela começar a caminhar. E depois que ela está bem forte, ela pode, diga, resistir. Está vendo que tem uma espécie de soldado com um escudo e com uma lança ou espada? Vocês estão vendo ali? Essa é a parte final do livro de Efésios. Bem no finalzinho do capítulo 6. Na verdade, do versículo 10 em diante é que Paulo fala que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, por isso que nós temos que resistir, diga, resistir. Mas o problema é o seguinte, quem pega o livro de Efésios e abre direto no texto que nós vamos estudar hoje, que é no capítulo 4, ele fica confuso. Por quê? Por que ele fica confuso? Porque nós vamos chegar na parte agora, onde é a parte prática. E a pessoa abre, ela vai pensar que a vida cristã é uma vida cheia de regras, diga, cheia de regras. Mas não são regras. Paulo não está falando de regras depois de ter demonstrado tudo que Jesus fez por nós, dizendo que Ele nos deu tudo de graça, depois que Ele deixou claro que nós somos filhos de Deus, diga comigo, filhos de Deus. E como é que eu faço, pastor, para chegar a ser filho de Deus? Diga, independentemente das obras. Repete comigo. Para ser filho de Deus, eu não preciso de um desempenho, eu não preciso de uma performance, não é pelas obras. Então no capítulo 1, 2 e 3, enquanto nós estávamos sentados no colo do Pai, Paulo deixou isso muito bem claro. Se você olhar no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz assim, olha comigo, porque pela graça sois salvos. O que significa a palavra graça no nosso idioma português? Se você vai numa loja e daqui a pouco você está olhando, não era para isso essa ilustração, mas você vai servir. Está olhando para as roupas e aí o dono da loja diz, ô moçambicano, eu fui com a tua cara, eu quero te dar essa camisa aqui de graça. Ah, por causa do vídeo? Eu quero te dar essa camisa de graça, ok? E aí eu vou dar para o cara a camisa de graça. Vem aqui, meu amigo, receber a camisa. Ele falou que não queria vir aqui porque ele ia rir. Eu mexi no casaco, bota a camisa.
A pergunta é, se eu estou dando para ele de graça, ok, ele recebeu a camisa de graça de mim, e ele me disser, pastor, eu recebo de ti, mas me deixa fazer o seguinte, o teu jardim lá tem uma grama que eu estou vendo que está alta, está suja, deixa eu limpar o teu quintal por 2 vezes em troca da camisa. Vai ser de graça? Vai ser de graça? Quando alguém perguntar para ele, ô Litos, como é que tu conseguiu essa camisa? Eu fiz umas limpezas para o pastor lá. Se eu entregar para ele, ele disser assim, não, eu quero te dar 1 centavo por essa camisa. Ninguém sabe quanto ele me deu, mas ele me deu, quanto que eu falei? 1 centavo. E alguém pergunta, e essa camisa aí, negão, bonita? Ele diz assim, comprei. De quem tu comprou? Do pastor. Quanto tu pagou? Não, isso é entre eu e o pastor. Mas ele vai poder dizer que comprou, sim ou não? Então, se é de graça, tem que ser de graça. Mas eu não estou te dando a camisa, tchau. Então, Paulo está dizendo que a nossa salvação é pela graça. Tem algum pagamento? Não. Diga, pela graça sois salvos. Mediante quando nós acreditamos, quando nós realmente cremos. E isso não vem de vós. O que é? É um dom de Deus. Não é o resultado de performance ou de obras, para que ninguém se... O que significa se gloriar? Ou se vangloriar? Aqui no Rio Grande do Sul se usa vários termos. Um termo que se usa muito é cantar vantagem ou contar vantagem. Já ouviram falar isso? Contar vantagem. Então chega meia dúzia lá no céu, e aí eu começo a me vangloriar e dizer que eu estou aqui no céu. Imagina, essa turma aqui, nós todos lá, entramos pela graça. Aí, se é pelas obras, eu chego e digo, não. Eu estou aqui porque eu fui um bom sujeito, eu me comportei bem, eu nunca roubei, nunca matei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Se tu me comparar com os outros, aí eu estou aqui. Nada disso é argumento. Se aí vocês que estão no telão conseguir jogar Romanos capítulo 11, versículo 6 para mim, nada disso é argumento, porque se é pela graça, não tem como eu pagar nenhum centavo, porque se eu pagar 1 centavo, Deus não vai poder dizer que deu de graça a salvação. O Lito, se ele tivesse me dado 1 centavo por aquela camisa, ele podia dizer, eu paguei. Ele não precisava revelar o valor, mas ele poderia dizer, eu paguei. E a salvação é pela graça. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11, 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é. As duas não podem andar juntas. Ele está dizendo, se é de graça, tu não pode querer pagar com as obras, nem cortando grama, nem sendo bonzinho, nem fazendo as coisinhas do jeito que tu acha que tem que ser feita, porque, do contrário, se tu achar que é pelas obras, a graça já não é mais graça. Amém? Pode voltar para a minha tela. Então, amados, depois de Paulo ter escrito tudo isso, será que ele está dizendo agora, quando nós começarmos a olhar a parte prática de Efésios capítulo 4, que existe um monte de regras que nós temos que cumprir para poder entrar nos céus? Então, antes de estudar o texto que nós vamos entrar agora, nós precisamos ter uma boa compreensão disso que eu acabei de ler, que é em Efésios capítulo 2. Que é pela graça que nós somos salvos. Se nós não tivermos uma compreensão dos 3 primeiros capítulos, se nós não tivermos uma compreensão de quem nós somos em Cristo Jesus, vai ser muito difícil. Na verdade, o primeiro culto que eu preguei a respeito, no livro de Efésios, o título que eu dei foi justamente o seguinte: me tornar em quem eu realmente sou. Talvez vocês não se lembrem, mas talvez você encontre lá na internet, lá está lá. Me tornar em quem eu realmente sou. Como assim, pastor? Tu é filho de Deus. Tu tem que começar a se tornar nesse filho de Deus. Começar a se comportar como esse filho de Deus. Começar a ser esse filho de Deus. Se eu já aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou filho de Deus.
Leia o que está escrito em amarelo. E depois de ter nascido, depois de ser filho, não existe mais como deixar de ser filho. Não existe mais como deixar de ser herdeiro de Deus. Com Deus é assim, tu nasceu dele, tu é dele e tu nunca mais deixa de ser dele. Amém? E qual que é a garantia que eu tenho? Se você já leu Efésios de 1 a 3, você vai ver que uma das garantias, a gente tem falado, acho que foi falado semana passada, é que ele colocou em nós o selo do Espírito Santo, que é quem lembra? Quem lembra quando tu vai comprar um carro e tu não tem todo o dinheiro, o que o Espírito Santo é? O penhor, a caução, até que ele venha para buscar a sua propriedade. Estão lembrados disso? Efésios capítulo 1, versículo 14. Agora no capítulo 4 ele vai falar de novo que Deus nos selou com o seu Espírito. E aí tu pode pensar assim, tá bom pastor, então tu está querendo me dizer que eu aceitei Jesus e eu posso continuar fazendo o que eu quero, pecando e andando da maneira que eu quiser. Eu vou deixar que Paulo responda para vocês isso. Eu vou deixar que João, o apóstolo, responda para vocês. Porque essa é a primeira pergunta que vem. Se eu sou salvo pela graça, se é independente de obras, se é independente de performance, se não precisa nada, então quer dizer que eu posso simplesmente dizer que eu aceitei a Jesus e continuar vivendo uma vida de pecado? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Leia comigo Romanos 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O que diz o versículo 2? O que diz? De modo nenhum. Não é porque Deus te salvou pela graça que agora tu pensa assim, bom, é pela graça, não preciso dar um centavo, então é o seguinte, cara, eu vou continuar indo para as festas, eu vou continuar usando todo tipo de droga, eu vou continuar me prostituindo, eu vou continuar entrando nos sites pornográficos, eu vou continuar fazendo tudo de errado. Não, de modo nenhum, porque ele pergunta, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele, o quê? Diga, morremos. O que diz 1 João capítulo 3, versículo 9? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Por quê? Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode, diga, não pode. Tem como ligar aqui o gerador? Louvado seja Deus. Não precisou nem de gerador. Itamar, mas vai lá dar uma olhadinha o que houve, porque deveria ter virado a chave. Diga, não pode. Tá ligado? Então desliga então. Vamos lá de novo. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Vocês não estão tendo mais aí, né? Vai demorar um pouco, não tem problema. Então, amados, é por isso que agora Paulo pode falar o que ele vai falar um monte de coisas no capítulo 4. Porque ele já preparou a base. Sabe quando tu vai construir uma casa, tu tem que colocar o alicerce, tu tem que colocar, cavar, achar um lugar duro para fazer a fundação, para depois começar a colocar as coisas mais frágeis. Então agora vem a parte prática da coisa, diga, a parte prática da coisa. E se você tem a sua Bíblia, então abra lá em Efésios capítulo 4, do versículo 17 em diante, até que o pessoal consiga aí se organizar e trazer de volta à luz tudo que precisa vir à luz. Talvez seja aqui, ó, esse objeto aqui, Lito. E aquele outro ali. Quem achou Efésios capítulo 4, versículo 17? Eu vou ler com vocês, talvez a linguagem de vocês esteja diferente da minha, mas não tem problema.
Isto, versículo 17, ok? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Quem são os gentios? Paulo está dizendo que são os pagãos, em algumas traduções. Quem tem aí a tradução que fala pagãos? Tem ninguém aí que tem a tradução que diz, não andeis como os pagãos? O Dadá tem. Tá? O que é um pagão? É aquele que não acredita em Deus. Não andeis como os gentios, não andeis como as outras gentes, como as outras etnias. Na verdade, a palavra que é traduzida para nós como gentios, se você for no grego, está escrito lá, etnias. Não andei como os outros povos, andei como o povo de Deus, e para eles, o povo de Deus ainda era os judeus, mas agora são os cristãos. Então vamos lá, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Está quase chegando para vocês aí. O que a Bíblia diz aqui, que o entendimento deles está obscurecido, está como se eles estivessem na escuridão. Eles estão vivendo uma batalha espiritual com tudo apagado. Quando faltou a luz ali, ficou tudo apagado. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo aqui. Imagina, mais ou menos assim, tá? Ainda tem luz aqui, mas tudo num breu, e tu querendo lutar. O teu inimigo desferindo golpes contra você, o teu inimigo dando porrada na tua cara o tempo inteiro, e tu querendo lutar, a maior escuridão, e aí tu tenta abrir uma empresa, tu tenta acertar no teu casamento, tu tenta te acertar com tua esposa, com teu filho, e o inimigo parece que ele é sarcástico, porque ele deixa a gente dar alguns passos, ele deixa a gente caminhar um pouquinho, mas à medida que tu começa a caminhar um pouquinho, quando tu pensa que tu vai bem, está tudo escuro, porque é uma batalha espiritual, tu não enxerga, daqui a pouco tu só leva uma só, e ele te derruba de novo. Então a Bíblia diz que esse povo, os gentios, tem que passar para frente ali, deixa que eu passo, eles estão obscurecidos de entendimento, diga, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, como que se Deus não existisse, como que se Deus não foi o criador de nada, como se nós estivéssemos aqui por acaso. Eles estão alheios à vida que nós estamos vivendo aqui. Por quê? Por causa da ignorância em que vivem. E por que eles estão na ignorância? Porque o coração deles diga, coração duro. Eles não procuram saber de Deus. Mesmo olhando para a criação, mesmo olhando para os pássaros, mesmo olhando para o oceano, mesmo olhando para o rio, mesmo olhando para as montanhas, mesmo olhando para o nascer do sol, eles estão alheios ao Criador. Eles não querem saber se existe um Criador. É como você olhar para uma pintura maravilhosa e ficar insistindo e dizendo que, não, ninguém pintou esse quadro. Esse quadro, ele surgiu do nada. Tu olha para o pôr do sol, já é um quadro, já é uma pintura. Tu olha para o nascer do sol, já é outra pintura. Tu olha para as montanhas, já é outra pintura. E aí, eles vivem alheios à vida de Deus. E eles vivem nessa ignorância porque o coração deles está, diga, duro. Coração endurecido. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Dissolução significa bebedice, significa uso de droga, significa todo tipo de porcaria, relações sexuais ilícitas. Eu conversando com um rapaz, ele me disse que foi para uma casa onde ali havia
trocas de casais, e esse rapaz foi criado num lar cristão. Ele me disse: eu não acreditei que eu estava naquele lugar. Quando eu olhava, aquilo parecia um inferno. Pastor, ele chorava, arrependido. Parecia um inferno, eu não acreditava que eu estava lá e que as pessoas estavam fazendo aquilo. Vários quartos na casa, e pessoas andando com roupas de baixo, aquelas roupas íntimas, outras sem nenhuma roupa, e eu ali no meio daquilo tudo, eu criado num lar cristão. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a isso, a esse tipo de dissolução, e lá dentro bebiam e usavam todo tipo de porcaria, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Amados, isso descreve uma vida de egoísmo, diga, uma vida egoísta. A Bíblia fala com avidez, ou seja, um desejo inflamado, intenso. Eles vão com toda a força do mundo praticar aquilo. O lema do mundo, ou o lema dessas pessoas é o seguinte: se você se sente bem, o que está escrito ali? Faça. Não importa o que for, faça. Efésios capítulo 20, Paulo diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Não foi assim que vocês aprenderam, que pode continuar fazendo o que bem entender, só porque vocês foram salvos pela graça. Não! Veja o que eu botei ali. Paulo está dizendo: vocês aprenderam assim? Vocês aprenderam a ficar focados somente em vocês? Fazendo tudo o que dá vontade? É assim que a Bíblia ensina? Faz tudo o que te dá vontade, porque tu está salvo pela graça. É isso? É essa a mensagem do Evangelho? Toca em tudo que tu quiser tocar, não tem problema. Experimenta tudo que tu quiser experimentar. Se alguém te mandar experimentar cocaína, experimenta. Se alguém te mandar experimentar o crack, experimenta. Porque a mentira é essa: eu largo a hora que eu quero, eu paro a hora que eu quero. Vai ver, vai ver, vai ver o sofrimento que é depois para largar. A dor que causa, não só na pessoa que diz eu quero e não consegue, como em toda a família em volta. Mas não é pela graça que eu sou salvo? Claro que é pela graça. Só que não te dá o direito de sair por aí pecando, porque se tu é verdadeiramente nascido de Deus, tu não vive na prática do pecado. A Bíblia diz: se tu é nascido de Deus, tu não vive na prática do pecado. Como andaremos no pecado se para ele já morremos? De modo nenhum. Paulo diz: não é assim que funciona a vida cristã. Eu vou voltar um slide. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Você já pensou em ter a oportunidade de começar algo que deu errado? E ter a oportunidade de começar tudo de novo? Quem aqui já pensou assim: eu gostaria de começar tal parte da minha vida de novo? Levante a mão aí. Vai dizer que tu nunca pensou assim: eu queria ter mais uma chance de fazer de novo, fazer tal pedaço da minha vida de novo. Cara, eu sempre tive vontade de poder voltar e fazer algumas coisas de volta. Apagar o quadro, diz comigo, apagar o quadro. Reescrever alguns momentos da minha história, momentos onde eu machuquei demais a minha esposa, momentos onde eu andei no adultério, momentos onde eu quase joguei minha vida fora, a vida que Deus me deu, fui pronto para me atirar debaixo de um trem, por causa do uso das drogas. A dor era tão grande, a dor que eu sentia era tão grande, que eu achava que se eu me matasse ia diminuir, mas era uma mentira do diabo, porque daí eu ia ter uma dor eterna no inferno. Aquela dor que eu estava sentindo nem se compara com a dor que é passar a eternidade. Dia após dia, tu pensa assim: amanhã quem sabe, mas não tem, acabou. É por toda a eternidade no inferno. Hoje tu ainda pode estar passando por momentos difíceis. Hoje tu pode estar passando por depressão. Mas tu pode pensar: amanhã quem sabe. Mas no inferno não tem amanhã quem sabe. É por toda a eternidade.
Como eu gostaria de poder voltar e apagar e reescrever alguns momentos da minha história. Sabe, eu não cresci nessa geração dos videogames modernos aí, mas eu peguei uma época dos videogames. Eu peguei a época do Atari. Quem aqui conheceu o Atari? Levanta a mão aí. Tem uma turma de velhinha aí. O Enduro no Atari. Aí depois eu ainda peguei o Nintendo. Até o Nintendo 64 eu fui. Depois eu não conseguia mais acompanhar, porque era muito botão, eu ficava tonto. Tonto. Não deu mais para ir. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava nos videogames era um botãozinho que tinha de resetar. Diga, resetar. Por que resetar? Porque tu começava de novo. Então, eu estava jogando, eu começava uma corrida de carrinho, mas logo na primeira curva eu já batia, dizia, eu não vou, porque eu não vou nem ter chance de ganhar. Aí o que eu fazia? Começava de novo. Quantas vezes eu fiz isso, como era bom. Se eu largasse mal, eu pegava e resetava. Não tinha problema nenhum quando eu estava jogando sozinho. O problema é que logo que surgiram esses videogames, eles eram caros, e na minha família nós não tínhamos, eram muitos irmãos, e eu jogava com meus amigos. E aí quando dava a largada e eu saía mal, eu resetava, eles ficavam furiosos comigo. Por quê? Porque eu não queria perder. Jogar sozinho é uma coisa, jogar com os outros, eles ficavam furiosos. Sabe, muitas vezes acontece isso, quando as pessoas escutam a mensagem do Evangelho. Elas perguntam o seguinte, leiam comigo. Tu quer dizer então, pastor, que está pregando aqui do púlpito, que o cara foi, o cara aprontou, fez isso e mais aquilo, e agora aceitou Jesus e ele resetou. Quer dizer que lá dentro da cadeia, ele pode começar do zero. Resposta para ti? Quer que te dê a resposta? Se ele se arrependeu de verdade, a resposta é sim. Ele pode resetar e começar do zero. Ele pode começar com um quadro em branco, por causa do sangue de Jesus. Vocês lembram do que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério? Foi praticamente isso. Vai, minha filha, apaga tudo, começa do zero. Vai e não peques mais. E se realmente nós colocamos a nossa fé em Jesus, existem algumas mudanças que Deus quer realizar em nossas vidas. E se nós quisermos andar de modo digno do nosso chamado, como foi o primeiro versículo do capítulo 4, agora que vocês já sabem tudo que Deus fez por vocês, caminhem, andem de modo digno. Se quisermos nos alinhar com quem realmente somos filhos de Deus, não é caminhar de forma correta para depois passar a ser filho do rei. Diga comigo, não é caminhar retinho para ter direito de ser filho do rei. Mas é ser filho do rei e por ser filho do rei, caminhar retinho. Olha a linha ela é muito fina da diferença. Alguns pensam, se eu caminhar reto, eu posso ser filho de Deus. Mas a verdade do Evangelho é, porque eu sou filho de Deus, eu vou caminhar como? Reto. Eu já sou filho do rei. E por saber que eu sou filho do rei, eu não posso caminhar como qualquer um. Leia o que a mãe como é que é o nome dele? Lemuel falou para ele. Ele ia ser o rei, ele ia ser o próximo rei, mas ele ainda era príncipe. Leia comigo. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais quem ensinou para ele? Sua mãe. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre. Que te direi, ó filho dos meus votos? Daí ela vai começar a dar conselho. Não des às mulheres a tua força. Não sai por aí ficando com tudo que é guria, porque tu é filho do rei. Tu é um príncipe. Te comporta como um príncipe. Que mais? Nem os teus caminhos
as que destroem os reis. Não entrega os teus caminhos às mulheres que vão te destruir. E ela continua. Não é próprio, diga, não é próprio. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, e nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei. Por quê? Porque o rei tem que governar muitas pessoas, então não é próprio para um rei fazer isso. Ela não está dizendo, se tu beber, tu deixa de ser rei. Se tu beber, tu não vai receber a coroa. Não, ela só dizendo, não cabe a um rei fazer isso aí. Não cabe a um filho de Deus, não cabe a quem se diz cristão fazer certas coisas. Ela está dizendo para ele, para que tu não beba, e para que os reis não bebam e esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Veja o que mais ela diz ali para ele. Dai bebida forte para quem? Aos que perecem, aquelas pessoas que já estão assim, ó, morrendo, estão perecendo, precisam de uma anestesia. Precisa anestesiar a vida, porque a vida dos caras está tão ruim, dá uma anestesia, estão perecendo. Vai lá na Síria, o cara tomou um tiro, ele está quase morto, tu tem uísque no cantil, dá para ele, pode dar. Não tem problema. Para amenizar a dor do cara, que nem tentaram dar vinagre para Jesus quando ele estava na cruz, e nem assim ele quis. Você sabia que se usava vinagre naquela época para tentar anestesiar um pouco da dor? Como se fosse vinho? E Jesus não aceitou. Ele quis tomar toda a dor por nós. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho para quem está o quê? Amargurado de espírito. Por quê? Os caras estão mal, eles precisam anestesiar a vida deles, eles não têm Jesus. Eles chegam em casa, está aquela bagunça, a mulher está sempre gritando, brigando, aí tem mais 4, 5 filhos, tudo ranhento, não tem dinheiro nem para dar leite para as crianças. Pega e deixa esse cara então ir para o boteco beber, mas tu não, tu é filho de rei. Tu não pode te dar esse direito. E é isso que a mãe está dizendo para o filho. Para que bebam e esqueçam da sua pobreza, das suas fadigas, não se lembrem mais. Deixa ele se anestesiar. Agora, tu como rei, tu é boca para quem não tem voz para falar. O que ele está dizendo ali? Abre a boca a favor do mudo. Tu é rei, cara. Tu vai estar numa posição onde tu vai poder representar quem não tem voz. Que é o que não acontece com os nossos governantes. Eles vão para lá, eles não representam a gente, nós não temos voz. Eles têm voz, mas eles só pensam neles. E ela está dizendo, tu vai para lá e abre a boca a favor do mudo. Abre a boca pelo direito de todos os que se acham como desamparados. Quer mais desamparados do que os nossos velhos, os nossos idosos nas filas do hospital, esperando uma cirurgia por 5 anos no SUS, por 15 anos no SUS, enquanto tem mala de dinheiro debaixo das camas? Não. Deveríamos dizer assim, isso não cabe para um senador, isso não cabe para um deputado. Ela está dizendo, isso não cabe para um rei. Versículo 9, abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Deixa eu fazer uma pergunta. Os príncipes da Inglaterra, ok? Mesmo que eles não se comportaram como deveria, principalmente esses últimos agora, os filhos da Diana, teve um que casou com uma artista de cinema agora, né? Quem viu? Vocês estão por dentro da notícia. Fizeram até um vestido, tal, parecido com o dela. Os príncipes da Inglaterra, mesmo não se comportando como seria próprio de um príncipe, eles nunca perderam seus direitos. Nunca. Algumas coisas que eles aprontaram ficaram feias para a realeza, sim ou não? Ficaram. Ficaram ou não ficaram? Ficaram. O príncipe Charles adulterou, pegou lá uma outra mulher lá, jogadora de polo, sei lá, que andava a cavalo, não me lembro o que ela fazia. Comparada com a Diana, eu disse, meu Deus! Mas
Aprontaram ou não aprontaram? Aprontaram. Deixaram de ser rei? Não. Deixaram de ter os direitos reais? Não. Agora porque tu aprontou, tu não é mais filho do rei, tu perdeu a herança. Não. Assim é a salvação e a graça. Tu não vai mais perder tua salvação, porque é pela graça, não é pelas obras. Vai ver o casamento desse último aí. Esse acho que era um dos playboyzinhos que casou. Ou o irmão dele. Teve um dos dois que aprontou um monte. Pode ser até que os soldados do exército que estavam lá tendo que dar honraria para ele, pensassem assim, que playboyzinho de... Eu não vou falar nem inicial, né? Mas quando ele passou, eles tiveram que fazer, sabe o quê? Prestar continência, mesmo que ele fosse um playboyzinho de... Por quê? Porque quando tu é príncipe, tu é príncipe. Quando tu é rei, tu é rei. Sendo playboy ou não, o soldado teve que bater continência, porque ele era filho do rei. Então nós, amados, nós somos filhos do rei, com letra maiúscula, dos reis. E se nós somos filhos do rei dos reis, nós precisamos alinhar agora o que nós somos com aquilo que nós praticamos. Diga, o que nós somos com o que praticamos. Por isso que agora vem essa parte prática, onde na verdade eu não precisava nem ensinar para vocês. Basta você ler e praticar. Basta tu ler o que tem, nós vamos ler e começar a colocar em prática. Porque a Bíblia não é um livro de autoajuda para fazer de ti uma pessoa melhor. Existem vários livros aí de autoajuda, existem milhares de títulos. Vai procurar na internet, você vai achar mais de 1000 livros de autoajuda. A Bíblia não quer fazer um reparo em ti. A Bíblia, ela quer fazer de você uma nova criatura. Não é uma reforma, é uma nova vida. Por quê? Porque a autoajuda vem da força do nosso querer, do nosso poder. E o Evangelho vem da força e do poder de Deus. A autoajuda é nos transformar em quem nós não somos. Isso é autoajuda. Um dia eu coloquei uma coleira num cachorro meu, porque ele latia o tempo inteiro. E aí a coleira dava choque. Quando ele latia, eu apertava o botão. E ele sentia o choque e parava de latir. Os defensores dos animais agora ficam bravos comigo, né? Aí ele aprendeu. Aprendeu só quando tomava choque. Eu tirei, ele voltou a fazer do jeito que fazia. Enquanto ele estava com a coleira, não precisei mais dar choque. Porque ele sabia que se ele latisse, pá. Isso é autoajuda. Isso daí é autoajuda. Precisa estar sempre tomando choque. Se não fizer isso, vai para o inferno. Se não fizer aquilo, tu perde a graça. Se não fizer aquilo outro, tu vai perder a salvação. Eu sei que Jesus morreu, mas se tu não fizer a tua parte... Tem uns que dizem, está escrito. Sabia? Tem gente que bota versículo onde não tem versículo nenhum. Está escrito, Deus ajuda quem se ajuda. Me acha esse versículo que eu te dou R$1000. Isso é um provérbio, é um ditado popular. É mentira, é verdade? Pode ser até verdade, mas não está escrito. O Evangelho é diferente de livro de autoajuda, porque o Evangelho nos transforma em quem nós realmente somos. E neste livro de Efésios, a chave, a verdade, é que nós temos que compreender que Deus não está interessado em fazer pessoas ficarem melhores. Mas a verdade, ela é simples, é clara. Deus, Ele não quer fazer o Samir ficar melhor. Ele pegou o Samir morto e transformou Samir num homem vivo. Leia comigo, Efésios capítulo 2. Ele vos deu, junto igreja, porque assim eu sinto que eu estou pregando para alguém. Ele vos deu vida, estando vós, como vocês estavam? Mortos. Então não é uma reforma. Ele está te dando uma vida. Tu estava morto. Por que tu estava morto? Por causa dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes aonde?
Outrora, ou seja, no passado, antes de conhecer Jesus. E aí, por que tu andava nesses delitos? Porque tu ia segundo o curso, digo o curso, deste mundo. O que quer dizer o curso deste mundo? É uma aula que estão dando, um curso? Não, é que é um curso de um rio, diga, um curso de um rio. O rio tem um curso? E aí tu larga uma garrafa PET nesse rio. Para onde vai essa garrafa PET? Segundo a correnteza do rio. E assim a gente ia, segundo a correnteza do mundão. O mundo ensina assim, eu faço assim. Esses dias aqui no pós-encontro eu falei sobre as novelas da Globo. Quem lembra como é que... Era assim. Eu não posso usar esse exemplo agora, porque senão eu não vou ter tempo de terminar o culto. Mas a gente ia no mundo, carnaval. Aí, época de carnaval, tu vê mãe levando menina de 5 anos com roupa de mulher que está na zona de prostituição. Menina de 5 anos, eu já vi, ninguém me contou. Com saia que se a guriazinha levantar a mão aparece tudo. E aí eles reclamam dos pedófilos. Eu não estou defendendo. Eu só estou dizendo que os próprios pais, eles estão perdidos nesse oceano de relativismo, de não existe uma única verdade, pastor, tudo é muito relativo. Lembra que eu falei semana passada para vocês? Se tudo é muito relativo, nem tem certo nem errado, meu irmão. E se não tem certo e errado, é a opinião de cada um que vale. E se é a opinião de cada um que vale, cada um faz o que quer. E de novo, não posso entrar nisso. Se eu entrar nisso, eu não termino o culto de hoje. Mas você pode acessar no YouTube o culto da semana passada, onde eu falei, e é importantíssima essa parte onde eu falei a respeito de que as pessoas, elas usam muito esse argumento: se existisse Deus, não haveria tanto mal. Quem já ouviu isso? Levanta a mão, quem já ouviu? O meu argumento é diferente. O meu argumento é: só existe bem e mal porque existe Deus. Porque só Deus pode definir o que é bem e o que é mal. Só Deus pode definir o que é certo e o que é errado. Se não existe um Deus, se não existe alguém que está sobre o ser humano, se não existe um ser absoluto sobre nós, vai ser a tua opinião contra a minha. Daí tu acha que pode abortar, eu acho que não pode. Tu acha que pode ficar, eu acho que não pode. Tu acha que pode isso, eu acho que não pode. É tudo muito relativo e é assim que está a sociedade, mas deixa eu ir adiante. Vós estavam mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaram outrora, segundo o curso desse mundo. Diga, o mundo é meu primeiro inimigo. Mas tinha mais alguma coisa que me fez morrer nos meus delitos e nos meus pecados. Segundo quem? O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da obediência. Diga, o demônio. O mundo invisível. Eu não acredito em mundo invisível. Deixa eu te dizer uma coisa. Teve um pesquisador da antiguidade chamado Pastor, mas não escreve que nem pastor. Escreve Pasteur, de pasteurização. E um dia ele disse que o que estava acontecendo quando na Europa começou aquela matança toda da febre negra, ele dizia que isso estava passando de um para o outro. Se eu te desse uma maçã, aquela maçã podia estar contaminada com coisas invisíveis que tu não via, e aí tu mordia e tu pegava aquela doença. Se eu apertasse tua mão, tu podia pegar aquela doença. E ninguém acreditava no pastor. Ninguém acredita no pastor. Mas um dia chegou o advento do microscópio. Alguém descobriu o microscópio. Aí colocaram no microscópio, num vidrinho, e começaram a enxergar aqui em tua volta, meu irmão, aqui em tua volta. Se eu der um espirro agora, um espirro, vai sair tanta coisa daqui que tu não tem nem ideia. Ainda bem que tu não tem olhos de super-homem, porque senão tu ia ficar com muito nojo, muito nojo. Então, assim como existe esse mundo invisível de bactérias e vírus, existe o mundo dos seres espirituais. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos, os nossos delitos, os nossos pecados, porque a gente ia segundo o mundão, a gente ia influenciado pelos demônios, e tem mais um. Então diga, meu primeiro inimigo é o mundo.
Eu não ouvi. O meu primeiro inimigo é o mundo. O meu segundo inimigo é o demônio. E agora nós vamos ler o versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos de quem? Da ira, como também os demais. Diga, o mundo. Diga de novo, o mundo, os demônios e a minha própria carne. Essa aqui é difícil de tomar. E se fosse colocar numa escala aí, qual que é o mais perigoso dos três, porque eu falei, meu primeiro inimigo é o mundo, apaga isso. Eu não sei qual que é o primeiro, nem qual é o segundo, nem qual é o terceiro. Os três são inimigos, os três são terríveis. Eu acredito que um influencia o outro, o demônio influencia esse mundo, porque o mundo jaz no maligno. A tua carne tem vontade de certas coisas que tu tem que saber dizer não para ela, porque se tu der tudo que a tua carne quer, ela te mata. Vai olhar por um viciado em crack. Um que já está nas últimas. Só acha que ele começou assim? Não, mas a carne dele quis experimentar. Depois a carne dele disse assim, eu gostei da sensação. Eu gostei. Ai, que prazer. Ai, que prazer. Ai, que prazer. Está me dando prazer. 5 segundos de prazer. Mas ele vendeu tudo que tinha, ele perdeu família, agora ele não tem nem roupa, ele anda com um cobertor por cima. Ele não tem casa, ele mora na Cracolândia. Junto com barata, junto com rato. Para mim aquilo já é assim, ó. O inferno aqui na terra, já é uma descrição do que é o inferno. Essa tal da Cracolândia, essa dependência desgraçada, a pessoa não conseguir se libertar daquilo. E quem é que estava pedindo? A carne. Ela queria sentir aquele prazer. Aquele prazer que eu não entendo, nem quero entender. Andar que nem um zumbi pela rua, mentindo para todo mundo, sabendo que está mentindo, sabendo que a pessoa sabe que ele está mentindo, mas não tem mais caráter. Quantas vezes o mesmo menino bateu na minha porta? Pastor, ia jogar bola com meu filho lá. Me consegue R$5, eu preciso ir para a Estrela, porque eu tenho que me apresentar na delegacia, eu tenho que me apresentar não sei aonde. Primeira vez, 5 pila. Pastor, você vê, meu irmão, eu já sabia que estava mentindo desde a primeira vez, tá? Mas para não parecer um cara ruim, eu não quis negar. A partir de hoje, não bate mais na minha porta pedir dinheiro. Se tu quiser comida, eu te dou. Um dia ele atacou meu filho, fez meu filho comprar comida para ele, depois ele vendeu para trocar por uma pedra de crack. E aqui diz, eu botei em vermelho, e éramos por natureza filhos do quê? Da ira, como também os demais. Quantas vezes antes de te converter, quando dava alguma coisa errada para ti, ou quando não estava dando, as coisas não estavam dando muito certo, tu já não fez? Eu, por exemplo, eu já cheguei a dar soco em parede e dizer, poxa vida, eu também sou filho de Deus. Quem já fez isso? Já fez isso? Mas a Bíblia diz que nós não somos filhos de Deus por natureza. Nós somos criatura de Deus por natureza. Diga, criatura de Deus. Para ser filho de Deus, eu preciso receber a Jesus. Alguém que estiver na tela lá, coloca para mim, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Ou então vocês abram aí na Bíblia de vocês. Não é 1 João, é João, isso. Mas a todos quantos o receberam, diga, a todos quantos o receberam, diga comigo, a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Tá bom aí? Ué, eu preciso de poder para me tornar filho de Deus? Eu dizia antes, eu também sou filho de Deus. No. Gostou? Para ser filho de Deus tem que receber a Jesus. Amém? Foi o que Jesus falou para Nicodemos.
Jesus não teve muito blá blá blá, Nicodemos disse, eu sei que tu é de Deus. Jesus disse assim, tu precisa nascer de novo se quiser ver o reino dos céus. Como é que eu nasço de novo? Eu vou voltar de novo para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Quem nasce da carne é carne. Tu tem que nascer do Espírito, porque Deus é Espírito. Tu quer ser filho de Deus, que é Espírito, tu tem que nascer no teu Espírito. Então, amados, é difícil para muitas pessoas compreenderem essa graça. É difícil porque sempre que vamos fazer alguma negociação, preste atenção nisso, estou encerrando, tem 9 minutos. Sempre que nós vamos fazer alguma negociação, as duas partes trazem algo para negociar, para colocar na mesa. Sentamos na mesa de negociação para negociar, mas nesse caso, nessa negociação com Deus, nós não temos nada para oferecer. Tu vai negociar um terreno, senta na mesa comigo e eu digo, eu te dou tanto pelo terreno, eu tenho meu carro e mais isso em dinheiro, e aí tu diz, te vendo o terreno. As duas partes, sempre cada parte tem alguma coisa, quando uma aliança ou um contrato é feito. Mas quando essa aliança foi feita com Deus, nós sentamos na mesa para negociar e nós não tínhamos nada para oferecer. Mesmo assim, Deus faz o quê? A negociação. Ele paga o preço e nos dá aquilo que Ele acabou de comprar. Diga, Ele paga o preço e nos dá aquilo que Ele acabou de comprar. O que Ele comprou? A nossa liberdade, nossa nova vida. Por isso, aqui nessa parte do capítulo 4, por favor, não caia no engano de pensar que para ser filho de Deus, tu precisa antes colocar tudo isso que tem no capítulo 4 na mesa. Tu precisa chegar com a tua parte e apresentar. Está aqui minha parte, ó Deus. Aqui diz que quem mentia não é para mentir mais. Eu parei de mentir. Eu parei de fazer. Por isso eu posso entrar. Não. Tu já está lá dentro. Agora haja como um filho de um rei. Ok? Não é essa a mensagem do Evangelho. Porque a moral de Deus não mudou. Preste atenção, amados. A moral de Deus não mudou. Nunca mudou. E jamais vai mudar. O que houve aí que saiu? Voltou. A moral de Deus não mudou e jamais vai mudar. Mas a aliança mudou. Diga, a aliança mudou. Como assim, pastor? Aquilo que Deus considerava errado no Antigo Testamento, ok? Aquilo que Deus considerava errado no Antigo Testamento, continua considerando errado agora. Ele achava errado roubar? Não tem lá nos 10 mandamentos, não roubarás? Vocês acham que agora mudou? Não mudou. A moral dele continua a mesma. Não adulterarás. Vocês acham que mudou? Não mudou. Mas a aliança mudou. Antigamente, quem não cumpria os mandamentos era amaldiçoado. Havia consequências de maldição. Hoje, se eu desobedecer, vou ter consequência? Vou, provavelmente. Se eu adulterar, sou capaz de perder minha mulher, sou capaz de perder minha família. Mas eu perco minha salvação? Não, porque eu não deixo de ser filho de Deus. Então, vamos ler o que diz em Efésios, capítulo 4, versículo 22 em diante. E eu vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui para cima logo, porque eu vou ter que fazer algo e eu vou precisar de vocês aqui em cima. 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Preste atenção, leiam comigo. O que Paulo está dizendo? No sentido do que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O que significa despojar? É praticamente tirar o velho homem, como se fosse tirar uma roupa. Tira o velho homem que se... O que está escrito ali? Que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E aí, quando tu te despir, quando tu te despojar do velho homem, é para ficar pelado? O que está escrito ali no 24?
vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Então, amados, o que nós temos que fazer? É praticamente, preste atenção, é praticamente como nós tivéssemos que trocar de roupa. Eu vou pedir para o pessoal do louvor ir se preparando, e eu vou ali nos fundos ver um negócio que eu deixei. Deixei algumas coisas ali no fundo, e eu já volto. Mas, amados, preste atenção, não entendam errado a mensagem. Ser crente não é usar terno. Eu não quero ter feito tudo que eu fiz e pregar tudo que eu preguei para você sair daqui dizendo assim, já entendi, ser crente tem que usar terno. Não, isso foi só um exemplo para vocês nunca mais esquecerem essa lição. Você tem que tirar o velho homem, aquele homem que andava segundo o curso desse mundo, aquele homem que andava segundo os demônios, aquele homem que andava segundo as inclinações da carne, e como diz a palavra de Deus, tem como vou botar de volta lá minha tela, como diz a palavra de Deus, nós temos que despojar, tirar aquele velho homem, e depois nós temos que nos revestir de um novo homem. Eu, na verdade, se eu pudesse, eu não colocaria um terno, porque eu não uso terno, né? Mas eu coloquei para que ficasse bem, o contraste bem grande. Então, deixa eu achar o texto de Efésios capítulo 4, e nós vamos encerrar com esse texto aqui, porque agora vem a parte prática, e aí nós vamos continuar na semana que vem, com esse fundamento. Então, se você está aqui hoje, não perca a semana que vem. E aqueles que perderam o culto de hoje, na semana que vem, quando chegar, vão pensar, é um monte de regra. Por quê? Porque agora Paulo começa a falar, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos o quê? Membros uns dos outros. Tu já pensou? Estou encerrando, nós vamos orar. Já pensou se os membros do teu corpo mentissem para ti? Aqui está dizendo, é para falar a verdade, não é para falar mentira, ok? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, mas tem um motivo para falar a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Já pensou se os teus olhos resolvessem te mentir? Tu está dirigindo e o teu olho resolve te mentir que não tem uma parede aqui na frente. O que vai acontecer? Pode morrer. O que vai acontecer se o teu cérebro começa a mentir para ti? De que aquele botão de água quente ali é água fria. Aí tu liga a água no quente e tu entra debaixo do chuveiro e tu pela todo o teu couro. Eu sei o que é um cérebro mentir para ti, porque quando eu estive em Moçambique, eu contei para vocês, a direção era do lado direito e o meu cérebro ficava mentindo o tempo inteiro, de que eu tinha que dobrar para o outro lado. E era uma luta entre os membros do meu corpo. Meu cérebro dizia, está errado. E o trânsito todo dizia, não, está certo. E o meu cérebro dizia, entra aqui. E a minha mulher gritando, não entra, não entra. E o Álvaro gritando mais ainda, porque aquilo grita. Nunca vão para Moçambique com Márcia e Álvaro. E o dia que vocês forem para um país que tem a direção do lado errado, não aluguem carro de marcha, por favor. Pelo menos isso, gasta um pouco a mais e pega um automático. Porque passar marcha em carro que tu está do lado direito, e tu vai mexer com a tua mão direita, e tu dá na manivela do vidro, com os loucos gritando em vez de te ajudar. Agora eu estou falando sério. Tu já pensou se teu olho mentisse para ti? Não tem curva ali, pode ir reto, não precisa virar. Se a tua mão mentisse para ti? Como que eu posso mentir para ti se nós somos membros do mesmo corpo? Então, quando olhamos para o texto que vai estar semana que vem, irai-vos e não pequeis, aquele que furtava, não furte mais. Que mais está escrito ali?
Não saia da vossa boca, no versículo 29, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, ou torpe, fala torpe ou torpe? Torpe, torpe, não sai nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. A gente lendo isso aí, parece que é um monte de regras. Não, isso aí Paulo está só dizendo, é assim, ó Lemuel, que um filho de rei se comporta. É assim que um cristão se comporta. Tu não te comporta assim para ser filho do rei. Tu já é filho do rei, e agora por seres filho do rei, andai segundo a vocação a que foste chamados. Amém?